Olá, vamos dar início a mais uma aula de exercício. Na aula passada, a gente viu a fórmula da potência, que potência é energia dividido pelo tempo. Hoje, neste exercício, vamos dar continuidade a essa mesma fórmula, que potência é energia pelo tempo. Porém, todavia e entretanto, o que vai diferenciar da aula de hoje da passada é a energia, porque a energia de hoje não vai ser energia potencial gravitacional, mas sim vai ser energia como sendo calor. Lembrando que o calor pode apresentar de duas maneiras. Ou o calor que você fornece para o corpo aumenta a sua temperatura, ou ele vai mudar de estado físico da matéria. Então tem dois tipos de calor, o que muda a temperatura e o que muda de estado físico. O que é mudar de estado físico? É passar de líquido para gás, ou de sólido para líquido, ou inverso. De vez que eu colocar calor, eu posso retirar calor de um corpo. Ele pode então de gás passar para líquido, ou de líquido passar para sólido. E se eu pegar um corpo e retirar calor, ele pode simplesmente diminuir sua temperatura. Então eu tenho duas formas de calor para trabalhar. O calor sensível, que muda a temperatura, cuja fórmula é essa aqui, que é massa vezes o calor específico sensível vezes a variação de temperatura. Que normalmente a gente fala como sendo o Q-macete. O Q-macete é apenas um auxílio para a gente conseguir memorizar a fórmula, que calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, toda vez que eu forneço calor e aumenta a temperatura ou abaixa a temperatura, eu vou trabalhar com o calor sensível. E toda vez que eu forneço calor ou retiro calor e há uma mudança de estado físico, eu vou trabalhar com essa fórmula, que é M vezes L, que é o Qmala. Nesse Qmala, o M é a massa e o L é o calor específico latente. Tanto o C dessa fórmula como o L dessa fórmula é o que vai mandar nas unidades. Então, para saber qual unidade que eu vou trabalhar na questão, eu vou olhar ou o Czinho ou o L, porque as unidades que tiverem com elas é o que vai mandar no exercício. Então, com base nisso, vamos fazer o exercício que caiu no Enem no ano de 2016, a questão 54. Então, como de costume, vamos achar as alternativas e em cima delas já vamos ler a pergunta. Para atender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água em kg por segundo para a refrigeração da usina deve ser mais próximo de... Repare que a pergunta já falou mais próximo de, então não vou achar uma resposta certinha com a alternativa. Então eu posso aproximar para achar a alternativa correta. Na verdade eu vou ter que aproximar para achar a alternativa correta. O que ele está querendo saber? Qual o fluxo de água que vai ser usada na usina para resfriar essa usina? Ele quer saber o fluxo, ele quer saber a quantidade de massa, quilograma, por um tempo, por segundo. Então, de base nisso, eu já vou procurar ler no enunciado sabendo disso. Eu vou ter uma usina que ela vai esquentar, mas vai entrar água para ser resfriada. Ele quer saber qual a quantidade de massa necessária para resfriar essa usina. Então vamos para o exercício. Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuram saber se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. A nova planta estará localizada à beira de um rio, cuja temperatura média da água é de 25 graus Celsius e usará a sua água somente para refrigeração. O projeto pretende que a usina opere com 1 megawatts de potência elétrica e, em razão de restrições técnicas, o dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento na forma de calor. Para atender à resolução de número 430, de 13 de maio de 2011, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, com uma ampla margem de segurança, os engenheiros determinaram que a água só poderá ser devolvida ao rio com aumento de temperatura de no máximo 3 graus Celsius, em relação à temperatura da água do rio, captada pelo sistema de arrefecimento. Considere o calor específico da água de 4 kJ
por quilograma grau Celsius. Então a gente entra de novo na pergunta. Para atender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água em quilograma para a refrigeração da usina deve ser mais próximo de quanto? Então vamos lá. Primeira coisa é saber que muitas vezes quando é exercício de física a gente procura os números que aparecem. Então essa resolução de 430 de 13 de maio de 2011 para a gente não é importante. E o que é importante saber? Que a temperatura da água vai ser de 25 graus Celsius e vai ter um aumento de uma variação de 3 graus Celsius. Ou seja, a temperatura inicial é 25, igual vai ser a final, vai ser de 28. Então eu sei que o meu ΔT, a minha variação de temperatura, é 3 graus Celsius. Ele já afirmou isso. Então eu já sei uma informação, que a variação de temperatura que a água vai passar é de 3 graus Celsius. Qual outra informação que eu tenho? Eu tenho a potência que vai ser entregue à água, em que rapidez que o calor vai ser fornecido à água, que vai ser a potência dissipada. Ele afirmou que a potência dissipada vai ser o dobro da potência elétrica utilizada. Então a minha usina ela vai operar com uma potência de 1 megawatts. Se vai para o rio uma potência de o dobro, então vai uma potência de 2 megawatts. Ou seja, a cada segundo vai para o rio 2 megajoules de energia. Porque lembrando, o que é watts? Watts é joules por segundo. Ou seja, vai 2 megajoules de energia para o rio a cada segundo. Então eu tenho que minha potência é 2 megajoules. Aqui, para fazer o exercício, o que vai ser importante? Eu não vou trabalhar com esse mega. No lugar de mega, eu vou colocar a potência de 10 respectiva. Então, mega é a mesma coisa que 10 elevado à sexta, ou seja, que 1 milhão. Então, a potência dissipada é de 2 milhões de watts. E ele me afirmou que o calor específico da água é de 4 kJ por quilograma grau Celsius. Aqui no caso, repare que a gente não vai trabalhar com kilojoules, apenas com joules. Então esse K eu vou substituir por sua potência de 10. Quilo é a mesma coisa que 10 elevado à terceira, ou seja, que 1000. Então, o meu calor específico da água, de vez de eu escrever 4 kJ por quilograma grau Celsius, eu vou escrever 4.000 joules por quilogramas grau Celsius. Mas por que, professor Felipe? Ainda não entendi. Pelo seguinte, para a gente conseguir fazer os exercícios, a gente não trabalha com potência de 10. Então, tudo que estiver com potência de 10, a gente vai ter que colocar a sua potência. Então, quilo eu vou substituir por 1000. Mega eu vou substituir por 1 milhão. Certo? Memoriza isso. Então, a partir disso, eu vou fazer o exercício. Lembrando que eu vou utilizar a forma de potência. Qual é a fórmula? Que potência é igual a energia dividido pelo tempo. E aqui eu quero a massa em quilograma por segundo. Então em 1 segundo. Então eu vou trabalhar com o tempo em 1 segundo. Porque é isso que ele quer. Ele quer qual a massa de água necessária para conseguir a usina trabalhar de forma correta. Então o tempo é 1 segundo. Então vamos lá. O que é potência? Potência é energia pelo tempo. Potência eu sei que é 2 milhões. Qual que é a energia? A energia é o calor que vai ser fornecido ao rio. Então a temperatura do rio vai mudar. Ou seja, eu vou usar não o quimala, mas o quimacete. É o calor que vai chegar no objeto, no corpo e aumentar a sua temperatura. Então o quimacete é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A massa eu quero descobrir, o calor específico eu sei que é 4.000 e a variação de temperatura eu sei pelo exercício que é 3 graus Celsius. Dividido pelo tempo, que é 1. Agora multiplicando 4.000 vezes 3, eu tenho 12.000. Esse meu 12.000 está multiplicando a massa. Como eu quero achar a massa, esse 12.000 vai passar para o outro lado da equação dividindo. Então o que vai me dar? Que 2 milhões dividido por 12.000 é igual a minha massa. Fazendo a conta aí, 2 milhões dividido por 12.000,
que você pode fazer para simplificar? É tirar 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo, ficando 2.000 dividido por 12. 2.000 dividido por 12, faz a conta aí. Você vai achar que a massa é de 166,666 kg, correto? Então repare, eu não tenho nenhuma resposta para isso, mas eu tenho um valor aproximado. Então o valor aproximado tem que ser de 167, alternativa C, certo? O que diferenciou desse exercício para o exercício anterior não foi a fórmula da potência, porque potência é energia dividido pelo tempo. Quantas vezes que você vai falar isso, professor? Até você memorizar. Então, potência é energia dividido pelo tempo. O que mudou nos dois foi como eu calculei a energia. Toda vez que eu tenho um corpo elevado, então se eu tenho alguma altura, eu vou usar a energia potencial gravitacional, cuja energia é mgh, massa vezes a gravidade vezes a altura. E quando eu tenho calor envolvido, a minha energia vai ser o calor. E tem duas formas de eu calcular o calor. Se esse calor muda a temperatura, é o calor sensível, é o quimacete, que o calor é igual a massa vezes o calor sensível específico vezes a variação de temperatura. E a outra forma de calcular o calor é pelo quimala. Toda vez que eu forneço calor e muda a temperatura, eu vou calcular por essa equação, onde o Q é o calor, é igual a M, que é a massa, vezes o L, que é o calor específico latente, certo? Então, memoriza isso, memoriza a forma da potência, memoriza a energia, tanto a energia potencial, mgh, e memoriza a energia na forma de calor, que são esses dois tipos, o calor sensível e o calor latente. Até mais, te vejo na próxima aula, tchau!